Nós estamos lendo em sequência essa carta e hoje nós ministraremos no capítulo 12, a partir do versículo 4. Primeira Coríntios 12, a partir do versículo 4, diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedido a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Até aqui, vamos orar novamente. Senhor Deus, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, a importância dos dons do Espírito para a igreja, para que a igreja possa ser edificada em Ti, para a Tua glória. Por isso, meu Deus, nos ajude, abra os nossos pensamentos, abra o nosso coração, para que nós creiamos somente na Tua palavra. Por isso eu peço a Ti, nos ajude, ó Deus, nessa noite, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, então, o tema dessa noite é os dons do Espírito Santo. O que são dons espirituais? Os dons são habilidades especiais, dadas pelo Espírito Santo aos crentes, com a finalidade de edificar a igreja de Cristo, por meio do serviço, para a glória de Cristo. Os dons, eles são vários, e são distribuídos segundo a vontade de Deus. No culto anterior, nós meditamos sobre a missão do Espírito Santo. Qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo é conduzir nós até Cristo, para que sejamos salvos. Então, quando o Espírito Santo veio a este mundo, em nós, habitar em nós, ele veio com uma missão. A missão dele é mostrar para todos nós que todos são pecadores. E que se nós somos pecadores, nós somos indignos do reino eterno. E a partir daí, então, o Espírito de Deus, ele vai operar no nosso coração, a fim de que nós, então, creiamos em Cristo e confiemos somente na cruz de Cristo para sermos salvos. Então, essa é a missão do Espírito Santo. Quando ele veio para glorificar a Cristo. E os dons do Espírito Santo? Os dons, eles têm a finalidade de edificar a igreja em Cristo, para a glória de Cristo. Os dons, eles não devem ser usados para o próprio benefício. Os dons não devem ser o centro do culto, e sim Cristo. Tudo é para Cristo, tudo é para a glória de Cristo. O único que é o centro do culto, o único que recebe glória em nosso meio, deve ser Cristo. Se os dons não nos levarem até Cristo, para afirmar a nossa fé em Cristo,
tudo se torna inútil. Porque se firmarmos a nossa fé em dons, em pessoas, em experiências religiosas, mais cedo ou mais tarde, a nossa fé será abalada. Mas se todas as coisas nos levar a Cristo, e nós mantermos os olhos e o coração em Cristo, nós então estaremos firmados na rocha. A igreja estará firmada na rocha. E quando vier os temporais, as chuvas, as tempestades, a igreja permanecerá, nós permaneceremos. Então nós devemos entender que os dons é para nos conduzir a Cristo, para firmar a nossa fé em Cristo. Nós não podemos firmar a nossa fé em dons, firmar a nossa fé em pessoas que demonstram dons, porque isso seria nós colocarmos a nossa fé em algo abstrato. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, nós colocamos a nossa fé em algo que é sólido, na rocha. Então nós já começamos a entender que os dons é para conduzir a igreja a ser edificada em Cristo, para a glória de Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os sinais que Jesus Cristo fez, os prodígios, tudo aquilo que ele mostrou em seu ministério, era para quê? Para que as pessoas pudessem colocar a sua fé em Cristo, nele. Então tudo o que Cristo fez, quando ele ministrava os sinais, dons, poder, não era com a finalidade em curas ou finalidades em algum tipo de manifestação, mas a finalidade era que todos colocassem a fé nele, para que todos pudessem ser salvos por meio dele. Então o dom, os sinais, milagres, tudo tem que nos conduzir a Cristo. Se nós formos conduzidos a um pastor, a nossa fé é uma fé falsa. Se nós formos conduzidos a um óleo ungido, a nossa fé é falsa. Se nós formos conduzidos a uma placa de igreja, é a minha igreja que salva, é a minha igreja que tem o poder, a nossa fé é uma fé falsa. Mas, se nós formos conduzidos a Cristo, a nossa fé será inabalável. E é exatamente isso que o dom ele vai proporcionar em nós, nos conduzir a Cristo, para a glória de Cristo. Logo, o dom do Espírito Santo tem essa finalidade: edificar a igreja em Cristo para a glória de Cristo. Em Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando, irmãos, nós somos salvos, ao ouvirmos o verdadeiro Evangelho, todos nós, sem exceção, se você é um verdadeiro cristão, se você tem o Espírito Santo, você tem pelo menos um dom. Todos aqueles que se converteram verdadeiramente, todos aqueles que têm o Espírito Santo, têm dom, seja um ou seja mais, mas todos têm dons. Aquela imagem, irmãos, de que o pastor é o todo-poderoso da igreja, que é aquele que derruba pessoas no chão, que é aquele que sopra, que é aquele que manifesta aqueles sinais, e tudo fica em volta daquele pastor, daquele homem. Isso é falso, porque a Bíblia diz que todos os que foram salvos têm o Espírito Santo e têm o dom do Espírito Santo. Não existe uma pessoa que tem todos os dons, não existe uma pessoa que é maior que as outras, que é melhor que as outras. É por isso que a igreja é um corpo, porque todos precisam de todos. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, você precisa do irmão.
todos são importantes na igreja, porque todos têm dons, e por isso todos precisam de ajudar na edificação do corpo de Cristo, todos precisam trabalhar para que a igreja cresça saudável, porque as igrejas têm crescido de uma forma estranha. Nós temos observado nos nossos tempos, tem crescido não de forma saudável, mas tem crescido com outros princípios, porque não entendem que todos têm o Espírito Santo e que todos têm dons. E as pessoas então colocam a sua confiança somente em um homem, ou somente nos líderes da igreja. E isso acaba comprometendo a parte saudável da igreja, a espiritualidade da igreja. Uma vez que todos que têm o Espírito Santo têm o dom do Espírito. Então, eu não sou melhor que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos o mesmo Espírito. E todos nós somos importantes na igreja, na mesma condição. É por isso que então, vamos lá no versículo 4. Vamos lá, capítulo 12 novamente. Vamos retornar ao texto. 4-6 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, muitas coisas a fazer na igreja, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então o que nós podemos observar que o apóstolo Paulo ensina à igreja? Que os dons são diversos, ou seja, existem vários dons, e todos os dons são importantes e necessários na igreja. Não existe somente um dom, dois dons, como muitas vezes é manifestado nas igrejas modernas. Mas a Bíblia ela nos ensina que existem vários dons, e que os dons são necessários para a edificação da igreja. Aqui diz assim que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e Deus é o mesmo. Paulo quer mostrar o que para nós? Assim como há unidade na Trindade, deve também haver essa unidade na igreja, com relação à manifestação dos dons. Assim como o Espírito é o mesmo, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, o Deus Pai é o mesmo, e age em nós, e é a Trindade, há uma unidade nessa ação. O que Deus espera de nós? Que entre nós também haja uma unidade com relação aos dons, que nós viemos a trabalhar uns pelos outros, a ajudar uns aos outros nessa unidade, para a edificação da igreja de Cristo. E ele diz assim, no versículo 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, os dons do Espírito de Deus, os dons espirituais, não são centrados apenas nos líderes religiosos, mas distribuídos entre todos os irmãos. Ele é quem opera tudo em todos. Então, todos têm o Espírito Santo, todos têm dons espirituais, todos aqueles que foram salvos, eles têm o Espírito Santo, e têm o dom do Espírito Santo. E no versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, o dom, ele tem o quê? Um fim proveitoso, uma finalidade proveitosa, que deve ser usado para o benefício de toda a igreja. Então, quando Deus, ele dá dons a nós, ele dá dons com um fim proveitoso.
não é para nós enterrarmos, não é para nós guardarmos, não é para ficarmos somente para mim, mas é com um fim proveitoso, para que a igreja seja edificada, para que o irmão seja abençoado, para que a igreja cresça espiritualmente e de forma saudável. Por isso, todos têm o dom do Espírito Santo, todos os que foram salvos. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma pequena lista, e eu vou estar falando a respeito dos dons, porque muitas vezes nós ouvimos muito sobre dons do Espírito Santo, mas nós não sabemos quais são os dons. E hoje eu vou trazer praticamente uma lista com todos os dons do Espírito Santo, e eu vou pedir aos irmãos uma atenção redobrada, para que vocês possam entender a respeito dos dons, e para que você possa entender qual é o teu dom. Porque se Deus distribuiu o dom a cada um para um fim proveitoso, e todos têm um dom, nós devemos saber qual é o nosso dom, qual é o nosso chamado, o que Deus espera de nós para a igreja, para o benefício da igreja. Então, o primeiro dom que nós vemos listado aqui por Paulo, no versículo 8, é a palavra da sabedoria. O que significa o dom da palavra de sabedoria? É um conhecimento dos mistérios do Evangelho e a capacidade para explicá-los. É um entendimento exato das doutrinas da fé cristã. Indica um dom de fala. A sabedoria no Novo Testamento, ela é usada na maioria das vezes para designar a habilidade de entender a palavra de Deus e a sua vontade, e a hábil aplicação desse entendimento na vida prática. É uma explicação adequada do que Deus revelou sobre a morte de Jesus na cruz. Então a palavra de sabedoria é nós entendermos os mistérios da cruz de Cristo, da salvação. Quantas pessoas leem a Bíblia ou ouvem uma pregação, alguma coisa, mas não têm um entendimento claro da obra de Cristo? Quem tem o dom, a palavra da sabedoria, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer esse entendimento para a igreja. Ele vai falar de uma maneira sábia, que as pessoas vão passar a entender a obra do Senhor Jesus Cristo. A palavra de sabedoria traz luz ao entendimento da igreja. Olha a importância do dom, de termos o dom da palavra da sabedoria dentro desse entendimento. Outro dom é a palavra do conhecimento. No versículo 8 também. E o que é a palavra do conhecimento? É difícil saber o que Paulo tinha em mente quando fez a distinção entre palavra de sabedoria e de conhecimento. Porém, parece correto que a palavra de conhecimento se relaciona ao modo como se deve agir na prática da vida cristã. Se for esse o caso do dom, esse dom é útil para conduzir a igreja ao crescimento na compreensão da sã doutrina, a fim de fazê-la abandonar comportamentos imaturos ou errados. É uma prontidão para dar conselhos em casos perplexos. Então, aparentemente, parece que a palavra da sabedoria, ela age na parte do entendimento para explicação. Já do conhecimento é mais na parte da aplicação. É um dom que vai fazer isso com a igreja. Vai agir na prática da vida cristã. Vai trazer esse entendimento para que a igreja possa colocar em prática, em sua vida, aquilo que é ensinado pelas Escrituras. Há uma compreensão da sã doutrina e aqueles comportamentos que nós chegamos de uma forma errada, a maneira de agir, de pensar de forma errada, através da palavra do conhecimento desse dom, há uma correção desse modo de agir. Porque muitas vezes nós viemos de religiões que ensinaram muitas coisas erradas. Os irmãos
que têm o dom deste conhecimento, ao entenderem a respeito disso, vão passar a fazer o quê? A colocar e agir para que os irmãos coloquem em prática as doutrinas da maneira correta. O dom da fé, no versículo 9, a outro no mesmo espírito, a fé. É a fé, não é a fé salvífica, né? É a fé no poder e na promessa divina, pela qual foram capacitados a confiar em Deus, para qualquer emergência, prosseguir no caminho que deve e confirmar e professar as verdades de Cristo, qualquer que fosse a dificuldade ou perigo. São pessoas que permanecem firmes diante do Senhor, que têm uma fé, que nada tira ela do caminho. Diferente da fé salvadora, esse dom ele é exercido na oração constante e na persistência na intercessão, juntamente com uma intensa confiança em Deus, em meio às circunstâncias difíceis. É uma confiança inexplicável em Deus, a respeito de uma situação específica e para a obtenção de um resultado específico. É aquele que não desanima nunca, que sempre coloca as pessoas para cima, usando a palavra de Deus. Essa confiança firme faz o crente agir como se o que ele esperava estivesse prestes a se realizar. São pessoas que têm uma fé firme, porque nós sabemos que a nossa fé, não a salvífica, mas a nossa fé de crer nas coisas que nós passamos por este mundo, muitas vezes oscila, não é assim? Um dia eu estou firme na fé, outro dia eu estou meio fraco, eu estou meio desanimado. Mas o irmão que tem um dom da fé, ele não desanima, ele não se abala, ele continua crendo, está tudo de ponta cabeça, está tudo errado, ele continua firme, ele não se abala por nada. Olha a importância de termos irmãos com o dom da fé em nosso meio, porque nós podemos, em alguns momentos, nos sentirmos fracos. Imagina se todos se sentirem fracos ao mesmo tempo, e não tiver um irmão para falar: irmãos, levantem a cabeça e vamos à luta. Nós precisamos de irmãos que tenham o dom da fé, essa confiança. Você lembra que quando Deus chamou Noé, falou: Noé, você vai construir uma arca. Um homem que tinha fé, ele no deserto, ele falou: ok Deus, eu vou construir, e ele construiu. Homem de fé, fé inabalável, esse tipo de fé. Ele não desistiu no meio do caminho, ele não olhou para o deserto e olhou: nunca choveu aqui, ó Deus, e eu vou fazer um barco de mais de 100 metros de comprimento. Ele não olhou para a situação, ele fez o barco. Você lembra quando Deus falou com Abraão: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te disser? Ele nem sabia para onde ele ia, mas ele foi. É essa fé. Nós precisamos de irmãos que tenham essa fé. Quando um estiver fraco, ele está lá para falar: não, irmão, você vai conseguir, nós vamos vencer, vai dar certo. Não se deve confundir esse dom com o mero otimismo da pessoa que tem o dom. Mas o dom da fé é dado por Deus, ele gera uma surpreendente onda de confiança real no coração da pessoa. Olha os dons, acho que você nunca tinha ouvido falar nesses dons, né? Há 500 anos na igreja e nunca ouviu. Talvez você tenha o dom desse e está aí sentado sem fazer nada. Irmãos, o outro dom, dons de curas, e o versículo 10, e operações de milagres. O que eram os dons de curas? Os dons de curas eram a capacidade que Deus tinha dado a alguns crentes para curar todos os tipos de doença de todas as pessoas. Então, quando nós falamos sobre dons de cura na Bíblia, não é esse fantasioso teatro que é apresentado nas igrejas hoje. O dom de cura era um dom verdadeiro mesmo, que aconteceu. Que a pessoa, o apóstolo, ele curava
todas as pessoas de todas as enfermidades. Ele chegava na cidade e curava todo mundo. Ele não curava um, orava para 100 e um ficava curado. Não, ele curava todas as pessoas de todas as enfermidades. Esse é o dom de cura da Bíblia. E operações de milagres? Já era no campo mais natural. No caso, multiplicação de alimentos, andar sobre as águas, acalmar tempestades. Então a operação de milagres abrangia prodígios num sentido mais geral. É importante nós entendermos que as curas sobrenaturais e os milagres tinham como objetivo autenticar a mensagem em que estava sendo pregada. Por isso, não se veem hoje pessoas com os dons de realizar curas ou feitos milagrosos. Hoje, irmãos, nós não temos mais esse dom vigente em nossos dias. Não existe ninguém entre nós, no mundo, que tenha o poder de curar todas as pessoas e de qualquer enfermidade. Nós não temos pessoas mais com esse dom. Os apóstolos, quando eles chegavam em uma determinada cidade, eles curavam todas as pessoas daquela cidade. Não era na igreja, não era tocando um teclado. Eram ímpios que estavam lá na cidade. Ele chegava e curava todo mundo, de qualquer enfermidade. Esse era o dom. E hoje nós não temos mais pessoas que fazem isso. E por que haviam curas dessa forma naqueles dias? Para testificarem, autenticarem a mensagem dos apóstolos, para que eles pudessem crer no Evangelho, naquilo que estava sendo anunciado pelos apóstolos. Isso, contudo, irmãos, não significa que o Senhor, eventualmente, não faça obras grandiosas, além da compreensão humana. Antes, significa que quando Deus realiza feitos assim, Ele o faz em resposta à oração dos crentes em geral, e não por meio de indivíduos dotados por Ele, com capacitações sobrenaturais. É por isso que as pessoas vão nessas igrejas, vão nessas religiões e são enganadas. Porque eles acham que o pastor vai curar, tem que levar dinheiro, tem que fazer campanha, e no final não acontece. Mas Deus pode curar? Pode. E como Deus cura hoje? E como Deus faz milagres hoje? Quando nós oramos. E quem? Qualquer um. Qualquer um de nós podemos orar, pedir a Deus para que Deus cure. Pedir a Deus para que faça um milagre, não tem problema. Se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Mas se não for, Ele não vai fazer. Mas o dom de cura e operação de milagres, irmãos, nós, hoje, não temos mais em evidência na igreja. Eu estarei tratando sobre esse dom e alguns outros dons no capítulo 14 novamente. Mas só para nós irmos entendendo a respeito dos dons. E a partir daqui você já também não vai ser mais enganado para essas igrejas não, que fica prometendo cura, prometendo bênção, prometendo milagres. Por que eles não vão lá no hospital e cura todo mundo? Por que eles na época da Covid eles não curaram todo mundo e um monte de gente morreu? Por que não vai lá no hospital do câncer e cura todo mundo? Então vocês já sabem que são impostores. O próximo dom, no versículo 10, o dom da profecia. O profeta era alguém que recebia a revelação direta de Deus e transmitia aos homens de forma inerrante e infalível. No Novo Testamento, as revelações proféticas eram predominantemente doutrinárias. Ou seja, os profetas revelavam verdades divinas ocultas de outras gerações. Eram doutrinas, eram ensinamentos bíblicos. Essas verdades eram também chamadas de mistérios. Só muito raramente, muito difícil, os profetas faziam revelações sobre o futuro ou sobre a vida em particular de alguém. E ao que parece, só faziam quando o que era revelado tinha um forte impacto sobre a igreja como um todo. Os profetas tinham a função primária de lançar as bases doutrinárias, éticas e funcionais da igreja.
Como essas bases foram lançadas nos tempos dos apóstolos, os profetas deixaram de existir já no primeiro século. O dom de profecia, portanto, não existe mais. Por que não existe mais? Porque os profetas, eles traziam a revelação de Deus. Uma vez que nós temos a revelação plena de Deus na Bíblia, nós entendemos que a Bíblia é a revelação final. Se existissem profetas hoje, nós não poderíamos considerar somente a Bíblia. Nós teríamos que considerar o que o profeta continuasse a falar. Como? Nós cremos que a Bíblia é a revelação final de Deus, é a palavra de Deus, é a profecia final. Então nós entendemos que o profeta, nesse sentido, de trazer novas revelações, não existe mais. Se o profeta, ele apenas anuncia o que está escrito na Bíblia, não tem problema. Pode ser considerado um profeta nesse sentido. Alguém que prega as Escrituras, que está lendo, estudando, profetizando o que está escrito na Bíblia, falando, ensinando a Bíblia. É um profeta do Senhor, ele está falando o que está escrito na Bíblia. Mas profetas, no sentido de adivinhação, de Deus me mandou te falar, Deus me mostrou, Deus não sei o que lá mais. Meus irmãos, isso é mentira, isso é engano. O que Deus tinha para falar para nós já está escrito na Bíblia. Tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus é o que está escrito na Bíblia. Se você seguir o que os homens ficam falando, se você seguir o que as pessoas ficam dizendo sobre profecias e revelações, a tua fé será sempre abstrata, sempre vazia. É por isso que as pessoas, elas vão de um lado para o outro. Elas acreditam em tudo que falam para elas. Mas nós devemos acreditar somente no que a Bíblia nos diz. Então a Bíblia é a nossa revelação final, é a profecia final. Se nós quisermos ouvir a Deus, ouça as Escrituras. Nesse sentido, os profetas, as profecias, elas cessaram. Um outro dom, eu vou tratar sobre profecia também no capítulo 14 novamente, de uma maneira mais abrangente. Um outro dom é o dom do discernimento de espíritos. Esse dom, ele não consiste em descobrir os nomes ou as supostas áreas de atuação de demônios, como alguns tendem a crer. Então, quando a pessoa fala de discernimento do Espírito, é aquelas pessoas de igrejas neopentecostais, pentecostais, carismáticas, seitas, que ficam falando, adivinhando o nome de demônio, falando de demônio. Não é sobre isso. O dom de discernimento do Espírito é a capacidade de discernir a origem de uma mensagem ou ensino. Isto é, trata-se do dom de discernir o que realmente procede do Espírito Santo. Assim, o crente dotado deste dom, ele detecta se o que está sendo dito é de origem divina ou de uma doutrina demoníaca ou meramente humana, propagada por falsos mestres. O cristão com dom de discernimento tem a capacidade dada por Deus de reconhecer o que é espírito mentiroso e de identificar a doutrina enganosa e incorreta. Esses que têm discernimento de espírito são os guardiões da igreja, sentinelas que protegem a igreja das mentiras demoníacas, das falsas doutrinas, do culto pervertido e de elementos carnais. Na prática, são pessoas que conhecem bem as Escrituras, e ao perceber algo estranho no andamento da igreja, como colocar luzes coloridas na igreja, fumaça, aquelas máquinas de fumaça parecendo show. Antes, o culto tinha 20 minutos de louvor e 1 hora de pregação. Agora, culto com 1 hora de louvor e 20 minutos de pregação. Começam a perceber, olha, peraí, tem alguma coisa errada nisso. Começam a colocar elementos judaicos, bandeira de Israel, candelabro. Começam a dar ênfase ao dinheiro, tudo é dinheiro, campanhas. As pregações deixam de chamar os homens ao arrependimento. Você vai nesses lugares, pessoas rodando, pessoas caindo no chão.
desordem no andamento do culto. Então a pessoa que tem esse dom, ela começa a perceber que algo não está certo. É discernir o certo do errado. Então a pessoa que tem um discernimento do Espírito, ela começa a perceber. E começa a entender, olha, peraí, tem alguma coisa errada. Oh, mas, peraí, esse ensinamento, esse louvor, esse vídeo daquele pastor pregando na internet, começam-se a ter o discernimento espiritual, para saber e reconhecer o certo do errado. Olha como nós precisamos de pessoas assim, de pessoas que conseguem ter esse discernimento e falar, opa, isso está certo, mas isso está errado. É um dom do discernimento. Outro dom, no versículo 10, variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Também estarei falando mais esse dom no capítulo 14, que vai falar novamente sobre ele. Mas o que é o dom de línguas e de interpretação? O dom de línguas, irmãos, era a capacidade dada pelo Espírito Santo a alguns crentes de falar as grandezas de Deus em um idioma humano jamais aprendido por quem falava, como está lá no livro de Atos capítulo 2. Entende que o dom é variedade de línguas, não é dom de oração de línguas, não é dom de línguas, dom de variedades de línguas. Quando fala sobre dons de línguas, significa que são várias línguas. Uma pessoa que tem a capacidade de falar vários idiomas. Línguas aqui é idiomas. Ao definir então esse dom, Paulo citou também Isaías 28, identificando-o assim, como um sinal de juízo contra os judeus incrédulos que rejeitavam a mensagem de Deus. Então, o dom de variedade de línguas não é uma língua estática ou sem significado, e sim a pessoa poder anunciar o evangelho a todas as nações, pregando em qualquer língua. Por que esse dom foi tão necessário no início da igreja? Porque os discípulos, eles foram enviados a todas as nações, por todos os países. E como aqueles homens simples, pescadores, eles iriam pelo mundo inteiro pregar o evangelho, sendo que eles sabiam apenas falar o seu idioma natural, de onde eles nasceram, galileus. Então o dom foi dado para que eles pudessem ir em qualquer nação, e naquele momento o Espírito Santo dava esse dom para que eles pudessem pregar o evangelho para qualquer povo. Então eles foram para a China, pregaram na China, pregaram na Rússia, pregaram no Japão, onde eles foram, onde fossem, eles pregariam para aquele povo na língua daqueles povos. Então esse é o verdadeiro dom, variedade de idiomas, capacitados pelo Espírito Santo, para que o evangelho pudesse chegar em todos os lugares. Bem diferente do dom de línguas de hoje. E quando esse dom era ministrado na igreja local, deveria ser feito pelo no máximo 3 pessoas, de forma consecutiva, e que tivesse o intérprete, mostrando que as línguas têm um significado. Então, as línguas elas eram idiomáticas, para anunciar o evangelho a toda criatura. E por que intérprete? Porque era-se possível interpretar as línguas, uma vez que elas tinham algum sentido. Abrem aí no capítulo 14, só para ler essa parte. Nós vamos entrar mais para frente a respeito disso.
mas para os irmãos entenderem um pouco mais. Aí no capítulo 14, 1 Coríntios 14, diz assim, no versículo 26. Está escrito aí no começo, a necessidade de ordem no culto. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, você já observa que não eram todos. Mas, se tiver alguém que fale em outra língua, em outro idioma, que não sejam durante o culto, mais de 2 ou 3, 2, ou quanto muito, 3. E isso sucessivamente, um de cada vez. E haja quem as interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, o que nós podemos observar do dom de línguas? Esse dom nem todos tinham, mas se alguém tivesse, como deveria ser manifesto durante o culto? No máximo, 3 pessoas poderiam orar em línguas naquela época. Isso sucessivamente, ou seja, um de cada vez. Por quê? Porque tinha o intérprete, para então interpretar o idioma, para que a igreja local pudesse ser edificada. Mas se não tivesse o intérprete, não eram para eles orarem durante o culto em línguas. Vamos retornar novamente lá. Eu vou estar no capítulo 4 falando bem profundamente sobre esse dom. Então vocês não faltem. É em breve, que ainda tem o 13, terminar o 12, 13 e depois o 14. Mas em breve eu estarei falando de forma bem profunda sobre esse dom. Uma outra lista, irmãos, de dons, aparece lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos abrir lá. Efésios 4, 11. Até às 10 horas a gente termina. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós vemos aqui uma outra pequena lista de dons. Primeiro dom nessa nova lista é o dom do apostolado. Num sentido técnico, irmãos, esse dom, ele tinha uma abrangência bastante limitada, designado apenas para aqueles que viram o Senhor ressurreto e foram investidos diretamente por Ele, na função apostólica, recebendo também da parte de Deus revelações doutrinárias especiais que servem como fundamento doutrinário para a igreja de todas as épocas. Nesse sentido restrito, os apóstolos só existiram no século I e foram apenas 12. Então, os apóstolos, para ser apóstolos, tinham que ser pessoas que viram Jesus ressuscitado e foram chamados pelo próprio Jesus ao ministério e teve as revelações doutrinárias da igreja reveladas. Nesse sentido, nós entendemos que os apóstolos foram apenas os 12. Então, qualquer pessoa em nossos dias que diz serem apóstolos, são falsos apóstolos. Eles não viram Jesus ressurretos. Eles não foram chamados pessoalmente por Cristo. Eles não têm a revelação doutrinária para nós, uma vez que a revelação já foi finalizada na Bíblia. Neste sentido, então, o apostolado cessou também no primeiro século. Então, todo mundo que você ouve falar, apóstolo tal, apóstolo, é tudo mentiroso. Não vai atrás, não ouve. São todos falsos mestres.
Um outro dom aqui é o dom de evangelista. O que é o evangelista? É alguém que proclama as boas novas. Nos tempos do Novo Testamento, designava especialmente missionários itinerantes que iam de cidade em cidade anunciando a mensagem de Cristo. Embora o termo também seja aplicado a indivíduos que tinham um ministério fixo num determinado lugar. Então, o que é o dom do evangelista? São aquelas pessoas que saem para evangelizar. Muitas vezes missionários. Então a pessoa ela vai de cidade em cidade pregando o evangelho para todas as pessoas. Mas também serve para pessoas na igreja local que gostam, que têm um chamado de pregar o evangelho para as outras pessoas. Então são pessoas que anunciam o evangelho. Nós fazemos evangelismo, não é assim? Irmãos, vamos fazer o evangelismo hoje. Aí nós juntamos e vamos evangelizar. Mas quem tem o dom, ele não espera isso acontecer. Ele já faz no dia a dia. Onde ele está, ele fala de Jesus, ele prega, ele evangeliza, ele fala, ele posta, ele vai. É o evangelista. Já é nato dele, ele não espera haver um momento de evangelização. Ele já vive evangelizando. Ele já tem esse chamado, ele não aguenta ficar quieto, em silêncio, vendo as pessoas caminhando no caminho errado. Ele fala, ele prega, ele anuncia. Então esse é o dom do evangelista. Outro dom aqui é o dom do pastor e mestre, ou pastor-mestre, que seria a definição melhor. O que significa? Que é a função do ministro que ocupa na igreja para pastorear e ensinar a igreja. Então, o pastor-mestre são os pastores que cuidam, pessoas que cuidam da igreja. E todo pastor, ele deve ser mestre na palavra. Aqui, quando nós lemos pastor e mestre, no original, ele indica que seria o mesmo dom, a mesma pessoa. Uma pessoa pastor, ele tem que ser mestre. Então, todo pastor de igreja, ele tem que ser mestre na palavra, ele tem que conhecer profundamente a Bíblia para ser pastor, e ele tem que ser apto para ensinar. Então todo pastor que tem o dom realmente de pastor, ele é apto para ensinar, ele conhece, ele é mestre na palavra, ele tem esse dom, ele tem a facilidade de ensinar, ele tem a facilidade de cuidar dos irmãos, de pastorear e de ensinar. Então esse é um outro dom dado na igreja, pastores mestres. Mas nós temos também uma outra lista, lá em Romanos capítulo 12, vamos abrir lá, a última lista. Romanos capítulo 12. Romanos 12, a partir do 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. E o que preside com diligência. E o que exerce misericórdia com alegria. E nós temos então esse terceiro grupo de dons na igreja. O dom do ministério. Que dom é esse? A palavra grega aqui significa diácono. Que são a respeito daqueles que servem e inclui todas as funções relativas à operação material da casa de Deus, servindo e doando.
O diaconato, como ofício, é destinado somente aos homens. Mas como dom, pode ser realizado tanto por homens como por mulheres. Assim também as mulheres podem, em muitos casos também, servir de forma geral na igreja, não sendo oficial. Quando participa do louvor, quando na recepção, quando na limpeza, quando na salinha das crianças, quando no jantar, na livraria, nas visitas ao asilo. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que há o dom do diaconato. Esse dom do ministério é o dom de servir a Deus na igreja, de servir a Deus. E esse dom de servir, ele acontece em todas as funções secundárias na igreja, seja na limpeza, seja numa recepção, seja em várias funções que podemos fazer, de estarmos servindo a Deus de forma diaconal. No caso de forma oficial, os diáconos na Bíblia são somente homens, mas de forma não oficial, as mulheres podem exercer alguns serviços diaconais. Então pode ficar numa recepção, pode limpar a igreja, pode ajudar na salinha das crianças, pode fazer o jantar, pode fazer visitas no asilo. Então pode trabalhar pela igreja em muitas funções, de forma oficial, somente os homens. Então o diaconato é esse serviço de operação na casa, em especial de Deus. Um outro dom é o dom do ensino, que diz aí no versículo 7, o que ensina, esmerece-se no fazê-lo. É aquele que tem a capacidade de transmitir a verdade de Deus à igreja, com clareza e autoridade, promovendo sua edificação e amadurecimento. Através dos mestres, a igreja é protegida das falsas doutrinas e adquire base teológica para viver com retidão e santidade. Então, um outro dom na igreja é o dom do ensino. Nós vemos que todo pastor deve saber ensinar, mas existem pessoas que não têm o dom do pastor de ser pastor, mas têm o dom do ensino. Pessoas que sabem ensinar, sabem falar a palavra de Deus com autoridade para a edificação da igreja. Então esse é um outro dom. Talvez você pense, eu não tenho o dom de ser pastor, mas eu sei ensinar e sei ensinar muito bem. Esse é um dom do ensino, e nós estamos precisando também. Outro dom, o dom da exortação, no versículo 8, o que exorta, faça-o com dedicação. É a capacidade de um cristão chamar efetivamente outros a obedecer à vontade de Deus e segui-la. Também é admoestar e corrigir quanto ao pecado, exortar a pessoa, quando você vê que ela está caminhando pelo caminho errado, você chamar ela, olha, volte para o caminho, volte para Deus, arrependa do teu pecado, o dom da exortação. E também para encorajar, consolar e fortalecer os cristãos que estão enfrentando lutas. São aqueles que consolam. Você sabe que o irmão está sofrendo e você tem esse dom. O que você vai fazer? Você vai lá encorajar, ajudar aquela pessoa, consolar aquela pessoa, fortalecer aquela pessoa que está enfrentando lutas. É um dom que deve ser praticado, é um dom que nós precisamos na igreja. Para que o povo não fique à mercê do conselho de incrédulos. O Senhor então concede esse dom a alguns crentes, a fim de que os santos encontrem nele amparo, alívio, amizade. Pessoas que têm então um dom da exortação. Outro dom, o dom da contribuição. Versículo 8. O que contribui com liberalidade. A referência aqui é a tarefa de distribuir. Indica a divisão sacrificial e doação dos próprios recursos e de si próprio para atender às necessidades de outros.
usando de simplicidade, franqueza e generosidade sincera. O cristão que contribui de maneira adequada não faz para receber agradecimentos ou reconhecimentos, mas para glorificar a Deus. São os irmãos que têm uma condição financeira mais elevada e que usam o dinheiro para o reino de Deus, para que o reino de Deus possa avançar. Está sempre disposto a ajudar financeiramente os irmãos mais pobres, a ofertar, a contribuir com as missões. Talvez tem pessoas que não têm aqueles outros dons. Talvez não vai ser um pastor, um pregador. Talvez não vai servir no grupo de louvor. Talvez não vai ensinar na igreja. Talvez não é um bom orador. Mas Deus deu a ele condições financeiras para que ele possa suprir a necessidade da igreja, a necessidade dos irmãos mais pobres, ajudar com as missões. Então esse é um dom, o dom da contribuição, de irmãos que são sempre dispostos a ajudar, generosos, que não se vangloriam, fazem de coração, ninguém precisa de saber, ele vai e faz, porque é um dom, o dom da contribuição. Ele contribui financeiramente, ele contribui materialmente, ele contribui com a própria vida. Um outro dom, o que preside com diligência. Preside. Na prática, esse dom, ele envolve a administração de recursos da igreja e a direção geral da comunidade cristã local. A igreja, ela não foi deixada por Deus à mercê das preferências de cada membro, pois isso levaria a uma desordem total. Então, a igreja não foi deixada, cada um faz o que quer e no final vai dar tudo isso. Não, vai virar uma bagunça. Então Deus levanta pessoas com o dom de presidir, de governar a igreja. Então Deus concedeu esse dom a pessoas capazes de liderá-la, apontando os seus alvos e o modo como devem agir. De acordo com Paulo, os líderes devem realizar o seu trabalho com toda a diligência, zelando para que o seu dom não seja negligenciado. A palavra grega aqui significa governar um navio. É alguém que é capaz de liderar os ministérios da igreja de modo eficiente e efetivo. Gerenciam e organizam a ordem nos cultos da igreja, no direcionamento da igreja durante crises. Vão governar bem as várias áreas disponíveis na igreja e vão administrar os recursos financeiros. Então são pessoas que vão estar presidindo a igreja, conduzindo, guardando, governando a igreja, os recursos da igreja, o andamento do culto. Se acontece uma crise, se acontece uma guerra, nós temos aqueles que vão ajudar, vão estar à frente. Calma, nós vamos nos organizar diante disso. São aqueles que vão presidir, que presidem a igreja, que mantêm a igreja organizada, os recursos financeiros organizados, toda a igreja organizada. E o último dom, para nós terminarmos, é o dom da misericórdia. O que é esse dom? A pessoa que tem esse dom, ela se vê disposta a mostrar favor a seus irmãos que sofrem por causa de doenças, perdas, decepções e tragédias. Por se tratar de uma tarefa pesada, às vezes, bastante desagradável, pode acontecer que algum crente ter esse dom possa exercê-lo com pesar, porque são pessoas que ficam em todo momento envolvidos com problemas dos outros irmãos. É um luto, é uma doença, e muitas vezes, por causa desse envolvimento muito pessoal, alguns podem até ter o coração
em pesar diante dessas situações. É por isso que Paulo diz que aquele que exerce misericórdia, exerça com alegria. Então são os que têm compaixão pelos enfermos, pelos fracos, e ministram a eles. É um dom de servir, é uma habilidade de servir, de prestar ajuda, ministério aos pobres e doentes. São aqueles que estão prontos para ajudar em qualquer momento, horário, dia. Ele percebe que o irmão falta, então ele liga para o irmão, manda uma mensagem. Quando alguém está doente, ele visita, ele ora, ele se compadece daqueles que estão sofrendo. O irmão está desempregado, ele está sempre disposto a ajudar de alguma forma. Ele fica sabendo de um emprego, ele vai lá e fala para o irmão. O irmão, ele tem o dom, esse dom, de visitar presos, asilos, orfanatos. É aquele que sempre está disposto a fazer o bem pelo próximo, começando pelos irmãos da fé e indo até aqueles que estão perdidos. É o dom da misericórdia. Aqueles que veem o sofrimento, veem o irmão doente, veem o irmão precisando de alguma coisa, e ele vai lá e está disposto a ajudar. Ele dá a vida dele, ele dá o tempo dele para ajudar aquele irmão. É o irmão que tem o dom da misericórdia. Vamos voltar lá em 1 Coríntios 12. Irmãos, então, esses são os dons que a Bíblia nos mostra, que Deus colocou entre nós, para que a igreja possa ser edificada, para que nós possamos ser abençoados e abençoadores uns dos outros, e sermos luz neste mundo que anda em trevas. Então no capítulo 12, versículo 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então Paulo, ele termina dizendo o quê? Que é o Espírito de Deus que realiza todas as coisas, tudo, deixando claro para nós que ninguém receberá glória por nada. Se nós tivermos algum desses dons, nós temos que nos lembrar que esse dom não vem de nós. Isso é algo que veio de Deus. Olha para nós. Qual é a chance que nós temos de ter um dom de misericórdia por nós mesmos? De nos compadecermos por quem está sofrendo? Hoje a pessoa está sofrendo, pisa mais ainda em cima da pessoa, joga a pessoa para lá, não serve mais para nós, ficou doente, fica de escanteio, está com problema, fracassou financeiramente, não serve mais para nós, fica para lá. Isso é o coração do homem. Mas quando nós temos o dom, o que nós percebemos? Que isso foi graça de Deus, não veio de nós. Habilidades de pregar em público, habilidades de ensinar, habilidades da diaconia, de servir a igreja, habilidades de discernimento de espírito, de entender o certo ou o errado. Isso veio de nós. Até uns anos atrás nós estávamos no erro e não percebíamos. Então nós percebemos que isso não vem de nós. Isso é um dom de Deus. O discernimento de espírito. Dons de sabedoria, dons de conhecimento. Hoje compreender as Escrituras, termos entendimento e sabedoria para vivermos uma vida cristã verdadeira, prática. Isso vem de nós? Não, isso é dom de Deus. Presidir, contribuir, governarmos uma igreja, ajudarmos financeiramente uma igreja, missões, isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, é uma bênção de Deus dado a nós. É por isso que Paulo diz que é o Espírito que realiza estas coisas. Quando nós fazemos alguma coisa, nós temos que nos lembrar que nós somos servos inúteis, como Jesus diz. Inúteis, porque nós precisamos dele, é ele quem age em nós.
É pela graça dele em nós que podemos exercer esses dons. Então nós sempre nos lembraremos, quando você fizer algo bom, lembre-se, somente Deus pode receber glória, e não nós. E aqui ele continua dizendo, e é Ele quem distribui a cada um como lhe agrada, mostrando que é Deus quem vai dar o dom a cada um, conforme a vontade dele para nós. E mostrando novamente que cada um tem o dom, porque ele distribui a cada um. Irmãos, em todo caso, o uso dos dons do Espírito Santo deve ser feito de tal modo que a igreja toda seja servida, e no final, Deus, por meio de Jesus Cristo, seja glorificado. Imagina, irmãos, nós pegarmos esses dons que ainda estão em evidência, e todos esses dons entre nós, imagina que bênção será a igreja, imagina como que a igreja será fortalecida, imagina como todos os irmãos serão abençoados por causa desse dom. Mas imagina, se só meia dúzia manifestar o dom, e 99 ficar apenas assistindo, o que acontecerá? A engrenagem ela não andará, não será uma igreja saudável. Não sou eu que sou a igreja, não são os diáconos que são a igreja somos todos nós. Um precisa do outro, um precisa da ajuda do outro. Eu preciso da ajuda de todos vocês, eu preciso dos dons que há em vocês, vocês precisam uns dos outros, a igreja precisa de todos nós. Então todos os que são cristãos verdadeiros, que foram salvos, que têm o Espírito Santo, têm algum dom, e você precisa de usar esse dom para servir a nossa comunidade de fé. Um precisa do outro, todo cristão é importante na igreja. E a pergunta, irmãos, que nós devemos fazer nessa noite: qual é, ou quais são os nossos dons? Qual é o teu dom? Qual é o teu chamado dentro da igreja? Por que Deus te trouxe aqui neste lugar? O que Deus ele espera de você? O que você pode contribuir com o reino de Deus? E é essa reflexão que nós vamos fazer nessa noite em nosso coração. Qual é o dom que Deus me deu? Qual é o meu chamado ministerialmente? O que Deus espera de mim neste lugar? Se você ainda não sabe, você deve perguntar para Deus: Senhor, qual é o meu dom? Diante de tudo isso que nós lemos, alguma coisa mexeu com você? Algum dom você percebeu? Opa, esse é comigo. Esse é comigo. Não, aquele dom é aquele. Algum desses dons deve ter tocado em nosso coração. E nós devemos agora colocarmos diante do Senhor: Senhor, usa então a minha vida. Usa a minha vida para que eu possa abençoar os irmãos. Quantos não estão sofrendo? Quantos não estão precisando da minha ajuda? Quantos não estão precisando da misericórdia? Quantos não estão precisando da exortação, que estão no pecado? Quantos? Quantos não estão precisando de ouvir o evangelho, eu sendo evangelista, e ficando sentado, calado dentro da igreja? Quantos não estão precisando aqui de ouvir ensinamentos, e eu sabendo ensinar, não exerço o dom? Quantos não estão precisando financeiramente da minha ajuda? Quantos irmãos não estão perecendo, não estão com contas atrasadas? Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro fica lá parado, eu nunca ajudo ninguém. É o tempo, irmãos. O nosso tempo está andando, os nossos dias estão passando, são poucos aqui na terra. Que possamos servir a Deus com alegria, que possamos servir aos irmãos com alegria, que possamos ser essa igreja verdadeira, essa igreja viva, essa igreja cheia de dons, que manifesta a glória do Senhor. Nós temos que entender que nós somos irmãos verdadeiros. Nós não saímos daqui, vamos para a nossa casa e seguimos a nossa vida, de forma alguma.
Hoje nós temos um laço uns com os outros, um laço de sangue, o sangue de Cristo. E nós precisamos de amar uns aos outros. Por isso, neste momento, nós vamos curvar a nossa cabeça. Vamos fazer uma análise sobre tudo isso que nós meditamos nessa noite, sobre esses dons. E você vai orar a Deus. Se você já sabe o teu dom, você vai pedir para Deus: Deus, então me use. Se você não sabe o seu dom, você vai falar para Deus: Senhor, mostra-me qual é o meu dom. Porque todos têm dons. Vamos orar.